a irmã do Victor, a Heloise, a misteriosa que desapareceu, na verdade já está entre eles ali, eles que não perceberam, o Victor que ainda não percebeu. Seria ela a Acosta, a policial que chegou logo agora nessa temporada e que teria uma história parecida, alguma coisa assim? E a questão sobre a relação do Victor com o filho que a Tabitha perdeu, né, que é o Thomas. Teria alguma relação a morte do Thomas com a questão do Victor ou até mesmo com o From, já que a Tabitha nasceu predestinada a ir parar naquele lugar? Filho, essas são algumas das perguntas que a gente vai responder aqui nesse vídeo, muitos pontos interessantes. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre From, ou Origem em português, né? No caso, respondendo os comentários de vocês nessa reta final de temporada. Pois é, a gente já trouxe um vídeo sobre a confirmação da temporada 4, mas ainda no dia que esse vídeo tá saindo, ainda não saiu o episódio 10. Se você tá assistindo depois, também deve ser útil pros pontos aí do futuro. E tem várias questões extremamente interessantes que vocês mandaram aí e eu não tinha notado. Então vamos começar, já deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada sobre From. Só eu tenho certeza que a Tabitha é irmã do Victor. Já vamos começar com esse ponto aqui, que já conecta com outro comentário que eu quis trazer de exemplo, que esse aqui foi um dos principais pontos que apareceram lá no meu vídeo de análise do episódio 9. A gente tem outro aqui que explica um pouquinho melhor a visão. Ó, a parte que a Tabitha tem a visão da Miranda sendo morta pelo sorriso. Lembram que quando a Miranda deixou o Victor e a Heloise no porão, ela disse que ia atrás das crianças? E se a visão que ela teve era da Heloise vendo a mãe assassinada? Pois ela foi atrás da Miranda, a mãe dela. E vamos lá, porque apesar do episódio 9, o penúltimo da temporada, revelar muito pra gente e ter o foco em dar a entender que a Tabitha é a Miranda, a mãe do Victor, muita gente ainda ficou com dificuldade de entender isso e dificuldade de aceitar isso. Por isso eu vi um monte de gente mandando nos comentários que não faz sentido, eu continuo achando mesmo mais que a Tabitha é a irmã do Victor, porque não tem como ela ser a mãe do Victor, porque ela é muito mais nova que ele. Sendo que no próprio vídeo eu falei que ela não é propriamente a mãe, né? Ela seria a reencarnação da mãe. É o que tudo indica e é o que umas informações extras aí já tinham revelado. Mas ainda assim, indo lá para as explicações sobre a visão da Tabitha, de fato tem um negócio que faz sentido no comentário que eu li aí, né? Poderia ser essa visão aqui da Heloise vendo a mãe. A teoria é essa. Na verdade, não é a Tabitha lembrando dela mesma, a reencarnação anterior, fugindo ali, deixando as crianças no porão e morrendo pro monstro do sorriso. Na verdade, esse ponto aqui, quem tá vendo de longe é a Heloise, né? Que a gente realmente sabe que ela fugiu lá do Victor, do porão, nunca mais apareceu e ela estaria aqui vendo a mãe sendo morta. Assim, pra fins de a série não viajar tanto, faria muito mais sentido realmente ser a Heloise. Poderia falar aquela teoria de muito tempo, que eu até fiz vídeo sobre isso no início da temporada, que esse era o nome, mas aí ela voltou pro mundo real, perdeu a memória, foi adotada por uma nova família, virou a Tabitha e tal, não tem esse negócio de reencarnação, mas tudo tende pra essa questão da reencarnação mesmo. Se você não gosta disso, infelizmente eu tenho que te falar. E por que que eu falo isso? Primeiro, que eu não acho que iam fazer essa cena da Tabitha abraçando o Victor e se lembrando dela abraçando as crianças, tipo, focando na cara da Tabitha abraçando o Victor e logo já focando na cara da Miranda abraçando as crianças. Eu não acho que eles iam fazer essa cena pra, na verdade, falar que a Tabitha é a Heloise. Eles fizeram essa cena pra dar a entender que ela é a Miranda mesmo. Ela só lembrou de tudo isso no momento que ela abraçou o Victor, porque isso aconteceu com ela na vida passada. É mais ou menos esse princípio, essa é a primeira cena que eu não acho que fariam se a Tabitha fosse a Heloise. Mas outra coisa, eu também não acho que no início da temporada fariam as questões da Tabitha serem iguaizinhas a Miranda à toa, sabe? Lá, quando ela chega no mundo real, ela encontra o Henry e o Henry fala que a Miranda teve os sonhos com o lugar, desenhou o lugar antes de ir pra lá. A gente descobre depois que a Tabitha teve os sonhos quando era criança também. Depois, quando ela tá no carro com o Henry lá no início da temporada, tem a questão da pulseira que ela vê, que a Miranda deu pro Henry, que é a mesma pulseira que ela deu pro marido dela, pro Jim. Não acho que eles fariam essas coisas à toa pra simplesmente falar que a Tabitha, na verdade, é a Heloise. E todos esses indícios serviram pra quê? Ah, mas eu não gosto desse negócio de reencarnação na série e tal. Mas, eu também não sou tão fã e nem acreditava tanto nisso antes, mas parece que é esse o rumo que vai ser tomado. Aguarde o episódio 10 e lá a gente vai ter mais certeza disso ainda, aparentemente. João Victor, só uma opinião minha. Eu acho que a Fátima vai ficar um pouco apegada ao monstro que vai sair dela, como se ela fosse mãe dele mesmo. E acho que talvez isso ocorra também com o monstro que não consegue ferir ela, por ele meio que ser filho dela. Vamos lá os pontos sobre a Fátima, né? Praticamente a maioria das coisas que a gente tem na série até agora, a maioria esmagadora, leva pra que o que a Fátima tem na barriga seja um monstro. Isso aí já tá no consenso da maior parte das pessoas. Você não precisa de informação nenhuma pra poder imaginar isso, porque já tem indício disso desde a segunda temporada. Depois que a gente viu o ultrassom dela, ficou muito claro, então aí tem essa questão da mulher do kimono, tudo indica que é alguma coisa parecida com isso, mas depois do que acontecer no episódio 10, o que será que vai acontecer com a Fátima? Porque assim, recentemente eu fiz o vídeo sobre a
confirmação da quarta temporada. E naquele vídeo eu trouxe a informação, né? De que os dois atores, por enquanto, que estão confirmados pra quarta temporada é o ator do Boyd e a atriz da Fátima. Então ela não morre aqui. Algo vai sair dela, vai nascer e ela vai continuar viva. Será que ela vai ter um apego de mãe, mesmo sendo uma criatura desse mundo louco aí, que é o From? E aí o queridíssimo que mandou o comentário ainda vai além, né? Sendo um monstro mesmo, esse monstro não vai poder atacar ela, a Fátima vai estar meio que blindada, mais conectada à cidade do que qualquer outra pessoa, vai ser um grande problema novo. Olha, eu já adianto que com o que a gente vai ver no episódio 10, essa pergunta que tá aqui, mesmo que você tenha assistido o episódio 10, você ainda vai ter ela, sobre como é que a Fátima vai proceder depois. Então é pertinente pra todo mundo, quem assistiu e quem não assistiu. Indo então pro campo de teorias, eu diria que tudo depende do que o Boyd descobrir no meio desse caminho, tipo, quebrar a maldição que tá ali na Fátima, fazer com que a cidade pare de interferir ela ou não. Se a cidade quiser continuar interferindo, a cidade pode colocar elementos ali na cabeça dela, alguma coisa assim, que levam ela a entender que ela tem que defender esse monstro, alguma coisa assim que ela possa gerar. Do jeito que essa cidade tem uma capacidade sobrenatural sobre as pessoas, era totalmente plausível isso acontecer, tá? Mas vamos pra minha opinião, eu acho que isso vai acontecer? Não, eu sou do que aposta mais que depois dessa questão do parto da Fátima e tal, ela vai ser jogada pro lado e a cidade não vai focar tanto nela mais. Ela vai ser mais como uma ferramenta pra dar luz a um monstro. Essa é a minha opinião, né? A opinião de quem ainda não viu o episódio 10 também. Eu sei algumas informações, mas tem que ver pra poder entender melhor e depois eu vou trazer melhores informações nos outros vídeos. Será que o fato da Tabitha perder um filho, o Thomas, tem algo a ver com o Victor? Tá aí um comentário que me fez pensar muito mais. Uma coisa que eu não tinha pensado e que a gente esquece um pouco, né? Vamos falar sobre o Thomas, o filho da Tabitha e do Jim, que morreu por acidente ali, mas que a cidade usa dele pra poder atormentar, tanto o Jim quanto o Ethan, né? Ligando, a gente escuta a voz do menino e todas aquelas coisas. E assim, já adianto que até o final do episódio 10, agora nessa temporada 3, não deve ter revelação sobre isso. Isso vai ficar algo pra quarta temporada. Mas pensa comigo, o simples fato da cidade saber que o Thomas existe, usar dele pra poder mexer com o psicológico dele, aí você soma isso com a revelação de que a Tabitha desde criança está ligada a From, que ela tinha os sonhos do lugar ali que realmente existe ali dentro, e soma isso com as revelações que vieram agora no episódio 9, que ela estava ligada até a Miranda, tudo indica que ela é uma reencarnação dela, você consegue entender que desde o nascimento da Tabitha, todos os acontecimentos na vida dela estavam suscetíveis a ter influências do From. Até no outro vídeo eu falei, né, o próprio nascimento dela pode ter sido causado também pelo From, porque quando criança ela já via isso e tudo mais, então se você pensar, você transcende num nível sinistro. Você pode pensar, por exemplo, que os nascimentos da Julie, do Ethan e até mesmo do Thomas, que morreu, estavam ligados a uma vontade do From, porque a gente viu também no episódio lá que a Tabitha tá no mundo real, que o From tem influência no mundo real. Teve influência na Tabitha a vida inteira, desde o primeiro minuto que ela nasceu, ela tá conectada a isso. Por que não os filhos dela só não nasceram porque From quis? E por que não o Thomas só morreu porque o From quis? Eu confesso que isso foi algo que me fez refletir muito, porque antes eu achava que era algo só jogado, a questão do Thomas, a cidade sabe disso pela mente deles e usar só pra atormentar, mas agora sabendo da conexão gigantesca que a Tabitha tem com o From desde o seu nascimento, eu tenho praticamente certeza que na quarta temporada a gente vai ter mais abordagens sobre essa questão do Thomas. E agora assim, se a morte do Thomas foi causada porque o Victor ainda tá vivo lá dentro de From e a cidade não queria permitir que um filho tivesse vivo, porque a Tabitha era a Miranda, e aí pegou e matou esse outro pra tentar igualar um pouco, não sei. Você pode viajar numa teoria dessa, você pode ir longe numa teoria dessa, e eles podem muito bem aproveitar algo assim na quarta temporada, né? Não dá ideia não, que os caras vão de repente ver um vídeo aqui e joga isso no roteiro, coloca que o Victor tá vivo e que pro Victor tá vivo, o From teve que matar o filho da Tabitha no mundo real. Vamos ver, coloca nos comentários o que você acha. E aí vem aqui um outro que eu vi que se repetiu um nível considerável de vezes. Esse aqui foi na zoeira, mas teve muito. Eu aposto que a irmã do Victor é a policial. Vamos falar sobre a Acosta, né? A policial que chegou em From nessa temporada, logo no início dela ali, junto com a Tabitha. E olha se isso aí não faria um sentido, né? Desde o início da temporada, a gente tem um entendimento de que a saída da Tabitha de From foi permitida por From para que ela voltasse com o pai do Victor. Com certeza foi algo nesse sentido. E se a cidade também permitiu ela sair para que ela voltasse com a irmã do Victor? A Acosta só tá aí também porque a Tabitha saiu, assim como o Henry. Então a gente tem um negócio
negócio aí, né? A Heloise, a irmã do Victor, é a irmã desaparecida. É uma das personagens mais misteriosas dessa série, que essa terceira temporada não vai abordar a resolução sobre isso, quem que é. Muita gente aposta que já tem um tempinho que ela já tá entre eles e a galera não sabe. E eu diria que isso vai começar a ser abordado na quarta temporada também. A gente já vai ter uma resposta surpreendente. Eles estão guardando a Heloise, deixando a questão da Miranda, Tabitha e tal focada nessa temporada, e a Heloise deixando guardada ali no banco de reservas, pra depois jogar um impacto. Assim, uma coisa importante a falar, eu tô dando certeza com esse vídeo que a Acosta é, na verdade, a Heloise? Não tô dando certeza e nem anote como uma teoria que eu acredito tanto. Eu digo que faz até que algum sentido, mas pra gente dizer, é uma teoria, vamos apostar nela, faltam mais algumas coisas. Tem coisas, a forma como ela veio, ela tava lá no mundo real perdida e tal, pode ter perdido a memória, pegou um novo nome, mas ainda assim faltam elementos suficientes pra gente cravar essa teoria. Fica no ar essa questão, mas é um ponto muito interessante que na quarta temporada com certeza eles vão colocar pra jogo. Quem é a Heloise? Ela aparecer. Agora vamos a um comentário que me deixou um pouquinho confuso, né? O primeiro episódio da terceira temporada entregou tudo, depois foi só decaindo. Confesso que a série fica nessa enrolação toda, eu vou parar de acompanhar. Geralmente as séries da MGM são extremamente longas e acabam ficando maçantes. Então, né, você pode ter a opinião que for aí sobre a temporada de From, mas tem um negócio errado aqui nesse comentário. Eu vi algumas pessoas compartilhando da mesma coisa, dizendo que só o episódio 1 que entregou alguma coisa, o resto nada. Não faz o mínimo do mínimo sentido. Me diz o que o episódio 1 entregou mais do que os outros, meu querido. Entregou que a Tabitha tava lá no mundo real, sem entregar muito o que ela tava fazendo lá. Mostrou muita ação, mostrou os monstros em ação e tudo mais, segurando o bode e obrigando ele a ver a morte da Tien Shen. Tá, isso foi muito louco. Eu, na análise do episódio 1, inclusive, disse que foi um episódio 1 sensacional, um início de temporada incrível, por conta da ação e que te empolga pra ver o resto. Mas não entregou nada do ponto da história. Se você comparar o que foi revelado no episódio 8 sobre a origem de From, que o Victor lembrou, que tem a ver com as crianças que foram mortas por pessoas que amavam e outras coisas, já é muito mais do que o episódio 1 entregou. O próprio episódio 9, com a Tabitha descobrindo que provavelmente é a reencarnação da Miranda, também já é muito mais do que o episódio 1 entregou, e o 10 com certeza vai ser muito mais. Então você pode não ter gostando do andamento da história e outras coisas, mas um comentário desse aqui não faz muito sentido. Mas aí eu entendo um pouco também do porquê que a galera tá um pouco decepcionada com a série, e vem de um próximo comentário aqui que me fez pensar, realmente, o que eu tô sentindo falta é os monstros tacando terror. Se tiver isso, a gente vai acompanhando a trama. Não pode, é do jeito que tá, arrastado, cansativo e chato. Então, como eu disse, se você pegar a história, ela tá revelando coisas, ela tá revelando novas peças pro quebra-cabeça igual ela tem que fazer, mas realmente tá faltando o grande atrativo da série, que tá sendo algo bem diferente das outras temporadas, que são os monstros aparecendo, né? Se eu não tiver muito enganado, essa terceira temporada realmente é a que tem menos presença e participação dos monstros. Eles estão mais presentes em ação e matando pessoas e assombrando, mais na primeira metade da temporada. Depois são os aparecimentos mais pontuais, rápidos. Se não me engano, agora no episódio 9 teve aquele monstro, né, apontando a arma pra cabeça, na janela ali, pra assustar o bode, mas nada assim muito, algo bem diferente das outras. Realmente é essa abordagem que tá bem diferente das outras temporadas. Uma das questões que chegaram batendo o pé na porta quando a série lançou e atraíram muitas pessoas foi a tensão que gerava na galera quando esses monstros apareciam. A questão do bode à noite ter que avisar a galera que os monstros estavam lá e tal, e esses últimos episódios aí, com certos desenvolvimentos de trama, principalmente depois que mostrou aquele novo lugar que eles descobriram lá fora, que tem um suprimento, lá no meio da mata, com tudo isso, tira um pouco a questão dos monstros. Deixa com muito menos espaço, e eu devo concordar com isso. Esse é um problema que tá fazendo a galera ter uma sensação de que a história não tá andando, sendo que a história tá entregando até muito mais do que as outras temporadas entregaram. Me fala aí qual revelação sobre a origem de From foi maior do que a que o Victor deu no episódio 8. Qual revelação foi maior nas outras temporadas sobre a Tabitha que a gente tá tendo nessa? Ah, mas ainda não dá pra entender a história, João V. Realmente, isso eu concordo, até porque pra entender a história completa é porque você tá na última temporada, e com certeza, desde o início da temporada a gente já sabia que essa não era a última, com certeza nem a quarta, deve ser até a quinta. E é o que eu falo, o papel deles nessas temporadas, no meio do caminho, antes de chegar na última, é entregar novas peças concretas de quebra-cabeça. E é o que eles estão fazendo. Tem alguns episódios extremamente descartáveis, tipo o 7, que eu comentei recentemente aí, mas outros estão úteis pra história. Mas falta os monstros, concordo. Vamos torcer pra que na quarta temporada eles deem mais espaço pra esses bichos, mais atuação deles, mais aquela tensão da noite, aquela coisa, porque nessa realmente foi menos. Não vamos falar que a Fátima matou a senhorinha?
Tá aí um ponto a se lembrar, pois é. Tudo tá indicando pra que esse arco que ficou sendo a missão ali, a partir do episódio 8, ele seja completamente esquecido nesse final, e eu não sei se na quarta temporada vão voltar com isso, a questão da morte da Tilly. A gente tinha visto que a partir do momento que descobriram o corpo da Tilly lá, começou aquela grande missão de descobrir quem foi que matou ela. A galera tentando colocar a culpa na Sarah e tal, mas essa não pegou, deixaram quieto, e o Boyd conseguiu mascarar tudo isso com o momento que a Fátima desapareceu, né, e deixar o foco total em descobrir cadê a Fátima, que ficou essa missão agora. E aí tem essa questão do parto da Fátima, que pelo trailer já tá confirmado que a gente vai ver no episódio 10, que deve acontecer e tal. Tudo indica que no episódio 10 ninguém vai lembrar sobre a questão da Tilly ter morrido. Será que na quarta temporada alguém vai resgatar e falar, é mesmo, né? A Tilly morreu, teve aquele negócio, ninguém vai atrás de descobrir quem que é, não? Ou será que isso vai ficar realmente meio esquecido, a população meio anestesiada quanto a isso, e a quarta temporada vai começar colocando a Sarah pra fazer algo terrível ali, e a galera associar, lembrar da morte da Tilly e querer finalmente punir a Sarah por algo. Pode ser que na quarta temporada resgatem isso e aí finalmente joguem a culpa na Sarah, ou alguém conte a verdade sobre a Fátima. Mas realmente é um negócio meio esquecido, essa questão da Tilly, ficou de lado, né? Tem outras coisas mais importantes, vamos esquecer que alguém morreu. Já está disponível a terceira temporada? Aí que tá o ponto, né? Se a pergunta é sobre o lançamento no Brasil, não. Se a pergunta é disponível em algum lugar do mundo, sim, MGM Plus lá fora, grupos de Telegram que a galera coloca aqui no Brasil e tudo mais. Mas eu quero aproveitar desse comentário pra atualizar, né, que a gente ainda não tem data de lançamento no Brasil, tudo indica que a terceira temporada foi dublada já aqui no Brasil e que deve sair no Globoplay assim como as outras, mas só em 2025 em algum momento, que a gente ainda não sabe. Vamos esperar um pouco dos anúncios, quando tiver uma novidade eu trago aqui. Mas não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre From, análise do episódio 10 e outras coisas sobre a próxima temporada. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!